Shot Fair Brasil 2025, eu tô pegando o Robassi de surpresa, porque eu não combinei nada com ele, mas a gente basicamente vai falar da Ultimate Turret. Ano passado, na Shot Fair Brasil do ano passado, eu adquiri uma prensa exatamente igual a essa, sofri não, né, porque a gente já sabia, mas eu passei pelos problemas e upgrades que ela sofreu, e o último upgrade, que aí a gente deve ao Robassi, né, que é a questão do espoletadorzinho aqui, ó, a última pecinha. A última novidade. A última novidade dessa prensa, o upgrade espetacular. Aliás, muito obrigado por ter feito esse negócio. Quebrou um galho do caramba. E fez as correções. E aí eu queria saber de você, o que você acha dessa prensa agora, que ela tá pronta e tá corrigida, por assim dizer. Ela era uma prensa que tinha uma fama de quebrar o espoletador. Né? Nós corrigimos isso com o teu produto, com o teu espoletador. Isso não acontece mais, né? Entre outros upgrades que já aconteceram com a questão dessa prensa vindo para o Brasil. É uma prensa de base, veio para o Brasil, a gente usa, é uma prensa de bom custo-benefício, na minha opinião, ela produz bem, na minha opinião, mas eu quero saber a tua opinião como o cara que arrumou ela. O que você acha dessa prensa aqui? Bom, o pessoal questiona a viabilidade no uso dessa prensa em questão de plástico, né? Ali a Ultimate tem muito plástico. Bom, ali é uma prensa mais em conta, é uma prensa custo-benefício mais acessível. Então, obviamente, ela vai ter plástico. Porém, algumas situações ela veio evoluindo aquela nossa antiga turret clássica. Ela proporcionou mais funções, mais recursos. Obviamente, ela te toma mais atenção na execução de alguns detalhes. Mais recurso, mais operação, mais conhecimento sobre aquilo que tu vai fazer. Ela com 5 estágios, ela te proporciona diversificar melhor a tua recarga e assim buscar uma qualidade melhor. Atualizações foram necessárias pelo nosso tipo de operação da máquina. A gente tem muito costume de pensar quantas munições eu faço por hora. Isso é um erro básico de todo iniciante de recarga. Ele não tem que olhar só para o tempo, e sim para a qualidade da munição dele. Não adianta eu querer fazer numa prensa de 150, 200 munições hora, querer fazer 500, não vai conseguir. Ainda mais numa prensa que depende da tua movimentação e da tua ação para fazer a indexação. Então, o controle que tu vai fazer a movimentação e o retorno é o que vai posicionar o cabeçote. Várias atualizações em relação ao cabeçote foram feitas, como a esfera, que nas primeiras não vinham, a cavidade ajustada no cabeçote foi algo que a gente customizou para que ela posicionasse melhor. Mas, se não existir o controle da alavanca, vamos posicionar aqui, que a gente estava brincando, aonde com suavidade tu retorna, automaticamente tu tem peso aqui em cima. Se tu embalar, não vai ser uma esferinha que vai fazer parar. Então, esse controle, a pessoa tem que ter essa noção da movimentação e assim conseguir tirar todo o proveito. Peças que vinham antes gerando um inconveniente, como a quebra do espoletador, agora a gente tem a solução, esse ajuste do espoletador, algo que eu condicionei ali, que analisasse, eles criaram, que foi o anel. Então eu estudei essa prensa, desmontei, montei milhares de vezes, redesenhei essa prensa, estudei passo a passo cada etapa e o que poderia ser feito de melhor. Parte de todas essas atualizações ali aceitou como um bengado e fez esses ajustes. Outras, eles entenderam que lá no mercado deles não acontece. Claro, lá eles usam material de primeira linha, né? Estojo que nunca foi tão reutilizado. A gente tira o suco do nosso insumo, né? Projetis pintado, lá é só jaquetado. Estojo já com 10 recarga lá, estojo de primeira recarga, no máximo segunda. Então, esses detalhes cabe a nós entendermos que a gente está utilizando esse tipo de insumo e assim se adequar ao equipamento, juntando o benefício da economia, da praticidade do uso, com o reaproveitamento da nossa qualidade de insumo, que hoje no Brasil a gente está restrito a algumas marcas apenas, né? Exato. Cara, uma coisa que eu achei muito boa nessa prensa é a questão do custo-benefício dela. Ela é uma prensa que você consegue
em poucas alavancadas soltar munição sem ter muito manuseio com a prensa. Então você coloca um estojo aqui, faz os manuseios e ela sai a munição pronta, né? Basicamente desse jeito. Ela não é uma prensa progressiva, né, para, como você disse, fazer munições em alta velocidade, né? Em alta escala. E aí o que eu diria é que, assim, exatamente como as prensas tipo C e tipo O, que você aprende fazendo no foco, estágio a estágio para aprender, essa prensa é uma evolução daquilo ali. Seria o segundo passo, vamos dizer assim, para que você consiga, já sabendo fazer, pelo menos sabendo o que você está fazendo, conseguir fazer uma munição de qualidade aqui. Eu me acertei com a minha prensa, apanhei um pouquinho no começo, normal, né? Munição sem espoleta, vixe, um monte, né? Sem pólvora, vixe, também, né? Que você não mexia direito, até aprender, o primeiro lote eu tive um pouco de dificuldade. Depois que aprendeu, ela vai embora. A gente acabou de conversar com outro rapaz aqui, falando que é legal ter aquela prensinha mais essa daqui, né? Entre essas prensas de baixo custo, né? A gente sabe que não é uma coisa que é barata, né, tranquila. Mas entre as vezes de baixo custo, essa aqui é uma prensa que você indicaria como sendo uma prensa semi-progressiva de mais baixo custo que a gente tem no mercado na Recarga Club? Eu recomendaria pelas possibilidades que ela oferece, pelo incremento que ela trouxe. Iniciantes, às vezes, têm um pouco de dificuldade no uso dela, porque ela oferece demais. Ela oferece muito recurso. E para quem está começando, como tu mesmo disse, lá na Ozinha tu consegue qualificar e ver o que tu está fazendo. Aqui tu acelera esse processo e acaba atalhando certas etapas do aprendizado da recarga. Então hoje a Turret Classic ela é a mais econômica e o primeiro passo em termos assim de opção. Aqui a gente tem uma Turret Classic customizada, vamos dizer, evoluída, com mais recurso, o ejetor, o sistema de rotação dela invertido, que lá não tem, 5 estágios, possibilidade de trabalhar com bullet ou mais opções e qualificar melhor a recarga. Recomendaria ela? Sim, recomendo ela sempre, desde que a pessoa tenha a ciência de que ele tem que se acostumar com a prensa e se adaptar a utilizar como ela precisa ser utilizada. Não é que tu tem um alicate hoje que tu tem que usar ele para tensionar algo como se fosse uma torquês. Não, ele corta alguma coisa, mas ele corta naquela proporção. A prensa, ela vai atender a toda a tua expectativa, vai, desde que tu opere ela como ela foi feita para ser operada. Não adianta tu querer tirar 500 munições por hora, que não vai sempre sair do ponto, tu não vai conseguir achar. O negócio é se ajustar, conhecer o equipamento, se adequar à recarga do jeito que o produto foi desenvolvido e do jeito que deve ser feita a recarga. É esse o passo, aprender a usar, pesquisar e estudar. Sem estudo, sem conhecimento, sem busca, tu não faz nada na recarga hoje em dia. Exatamente. Cara, minha recomendação hoje, tá? Para quem quer iniciar na recarga, prensinha COO e a Ultimate Turret, que é uma prensa sensacional em termos de custo-benefício, manuseabilidade, sensacional. Se você tem mais recurso e quer partir para uma prensa mais automatizada e bem mais cara também, você precisa avaliar a questão do custo, do quanto você gasta, né, para ver o quanto tempo isso paga. Hoje, essa prensinha aqui é, sem dúvida, na minha opinião, o melhor custo-benefício que a Recarga Club apresenta hoje. Exatamente isso aí. Muito bom. Robaski. Valeu. Cara, obrigado. Até mais. Obrigado. Estamos aí à disposição. Recarga Club, aqui ó, stand logo na entrada da Shot Fair 2025. Vem visitar e conhecer todos os produtos que a gente tem à mostra por aqui. É isso aí, valeu.